noite, sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje com o nosso trabalho híbrido, presencial e via internet, na nossa live, no nosso Facebook. Estamos aqui hoje, 1º de outubro, o ano está acabando, né? Mais um pouquinho e já foi mais um ano, né? Daqui a pouco você é Papai Noel já, né? E a gente já tem anos, a gente tem que lembrar que melhor do que isso é que menos um ano de dívida, nós já pagamos um ano inteiro de dívida. O ano está acabando, nós estamos com saúde, vivos inteiros. Olha que maravilha. Ou seja, liquidamos um ano de dívida na nossa vida. Olha lá, um ano a menos para a gente pagar, quer dizer que estamos bem. Então, nós vamos seguir. Hoje, a palestra do nosso querido Mário Corona vai ser sobre o livro espírita. E ele vai falar tudo sobre os livros de Kardec, da codificação de Kardec, né? O livro dos Espíritos, Evangelho, o livro dos Médiuns, Gênese. Né? Ele não vai falar de todos os livros, obviamente, que precisaria de um dia inteiro para falar isso, né? Mas as datas dos livros, os lançamentos, os porquês, ele é fantástico para isso, tem tudo guardadinho ali na cabeça dele. E nós, não tem importância, vale. Isso é nosso acessório hoje, dia a dia. A gente não vive mais sem essa coisa aí, né? Todo dia a gente está ali com ele na mão para olhar e para ver. E antigamente eu sabia o telefone de um monte de amigo, de mãe, de irmã. Hoje eu não sei de nada. Hoje você não tem um celular, nem dos filhos não sei. O máximo que eu sei é o telefone da esposa, é o único que eu sei de cor. O resto eu não sei mais nada, gente. O celular virou uma muleta para a gente, né? Que a gente depende dele para tudo, né? Bom, então vamos mentalizar o nosso querido Mestre Jesus, pedir a Ele que nos abençoe nesta noite maravilhosa de trabalho, de energização, em que todos estamos aqui reunidos em nome dele, buscando os nossos tratamentos, buscando a nossa elevação espiritual, buscar as nossas vibrações, para podermos receber tudo aquilo que de bom foi preparado pelos nossos mentores espirituais, as correntes médicas da casa, desde as primeiras horas de manhã, para que nesse momento estejamos aqui para receber este tratamento. Isto é muito importante porque vai depender de cada um de nós, vai depender de cada um do seu interior, da sua fé, da sua vontade de receber este tratamento. Porque estando aberto, 50% do caminho andado para que quando a gente entre naquela sala de cromoterapia, a gente possa receber tudo aquilo que nos foi preparado, que nos foi arranjado. Então, nós aqui nos encontramos de braços abertos para abraçar todas essas correntes e receber todas essas energias em nome do Mestre Jesus. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Eu deixo vocês com o Mário agora. Com licença, senhor. Boa noite. Que os Espíritos me inspirem hoje, porque a preparação da palestra foi muito em cima da hora. Mas a gente vai um pouquinho do pequeno conhecimento que a gente tem. Outro dia eu fui convidado a fazer uma palestra numa casa, há um tempinho já. E lá o tema era como posso realmente me tornar um ser humano melhor. E eu falei sobre três tópicos, mas eu comecei falando sobre autoconhecimento. E disse que a gente precisa saber distinguir o autodescobrimento do autoconhecimento. Como é que a gente faz essa distinção? O autodescobrimento
é o que somos. E a gente descobre isso através do autodescobrimento, a gente descobre. A gente percebe isso através do conhecimento. O que somos espíritos, espíritos imortais. E o autoconhecimento é quem somos. Ou seja, o aqui e agora, nesse instante, quem somos? Espíritos encarnados. Então, como encarnados, quem somos? O que nós estamos fazendo da nossa essência espiritual? E a gente adquire o autoconhecimento através da conscientização. Então, assim, o autodescobrimento é através do conhecimento. O autoconhecimento é através da conscientização. Nossa, Mário, por que você está falando isso numa palestra fala sobre o livro Espírito? Porque a leitura é importante. E principalmente a leitura edificante. Leituras que nos trazem pensamentos elevados, mesmo nos momentos de dificuldade. Quando a gente fala o título é, né, livro espírita, quando a gente fala de livro espírita, a gente logo lembra do quê? Das obras básicas de Kardec. Então, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, nessa sequência. Foi nessa ordem que foram publicadas essas obras. Então, o livro dos Espíritos é o único que você adota de cor. 18 de abril de 1857. Os outros eu não sei, eu preciso consultar os universitários. O que traz o livro dos Espíritos? É um marco da terceira revelação, né? Nós tivemos a primeira revelação de Moisés, a segunda, o próprio Mestre Jesus, e a terceira, o Consolador prometido por ele, que é o Espiritismo. Então, o que traz esse livro? O que traz de importante? É o livro fundamental para o conhecimento da doutrina espírita. É o livro que traz as informações que todos nós queremos saber. De onde viemos, quem somos e para onde vamos. Porque tem que fazer um sentido a gente estar aqui. Tem que fazer um sentido a gente passar pelo que a gente passa. E tem que ter um objetivo. Então, quer dizer, o sentido e o objetivo são fundamentais para a gente possa entender. E através do quê? Só da leitura edificante é que a gente consegue autodescobrir-se e adquirir o conhecimento. Outra obra de Kardec, 1800 e... agora tem que consultar. 1861, o Livro dos Médiuns. Nós sabemos que a doutrina espírita ela se baseia num tripé que é ciência, filosofia e religião. Religião é o seu conceito moral, ou o conceito moral do ensinamento de Jesus. E o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, é um livro estritamente filosófico. O Livro dos Médiuns é um livro científico. Nele estão contidos expressões, experiências, do ponto de vista mediúnico, o próprio livro diz, que são fenômenos que a própria ciência na época não sabia explicar. Então ele tem o seu conteúdo científico, por quê? Porque Kardec era metódico. Kardec, todos sabem, ele no início, ele era cético. As mesas girantes apareceram para ele, ele foi convidado por várias vezes, e ele recusou várias vezes, até que em determinado momento, provavelmente a curiosidade ou o impulso do plano espiritual o levou a ver o fenômeno da mesa girante. E ali ele começou a querer investigar o que acontecia. Então ele era metódico. Ele vinha de uma escola onde tudo para ele tinha que ser provado. E o Livro dos Médiuns é um livro que traz vamos dizer assim, essa via, esse viés científico. Em 1864, vem o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo fundamentalmente contém o ensinamento moral do Cristo. Eu vou ler para vocês um trechinho que está logo na introdução do livro, que diz o seguinte: é o objetivo desta obra. Podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes.
os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas das igrejas e o ensino moral. Se as 4 primeiras, atos comuns do Cristo, os milagres, as profecias e os dogmas, têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável, que é o ensino moral de Jesus. Então nós tivemos o livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. Depois disso, o Céu e o Inferno, em 1865. O Céu e o Inferno basicamente é composto por 2 partes. A primeira traz uma análise de Kardec, uma análise crítica, a respeito especificamente do catolicismo. Nada contra, mas ele faz uma análise crítica no sentido de os dogmas do catolicismo, eles eram colocados como se fosse uma coisa misteriosa, uma coisa que é o mistério de Deus. Então Kardec, como usava muito a razão, então ele fez essa crítica, né? Apontando as contradições filosóficas e as incoerências científicas. E a segunda parte do livro Céu e Inferno traz uma série de diálogos com espíritos. Eu não sei se alguém já leu o Céu e Inferno. Eu já li umas 2 vezes, né? Mas a gente tem que ler a obra de Kardec por várias encarnações, na verdade. E ali tem realmente uma segunda parte do livro vários testemunhos dos espíritos que desencarnaram, trazendo a realidade do mundo espiritual ali. Então, os motivos que os levaram, por exemplo, a desencarnar, existem suicidas ali, que fazem depoimentos, e trazem para eles a realidade que eles enxergaram a partir de estar do outro lado. E, por fim, a Gênese, em 1868, que é composta por 3 partes. A primeira parte, que é a formação do mundo e a criação dos seres, animados e inanimados. A segunda trata dos milagres, ou seja, busca mostrar através ou com base na doutrina espírita o que eram os, entre aspas, milagres de Jesus. Jesus não fazia milagre. Ele tinha uma elevação moral tão grande, que ele manipulava os fluidos. Então, na verdade, não eram milagres, porque se fossem milagres, ou se fosse uma coisa, vamos dizer assim, do outro mundo, né, ele curaria tantas outras pessoas, mas ele foi curando aqueles que ele enxergava que deveriam ser curados. Existe até uma passagem se não me engano, o nome dele era Natanael, eu não me lembro agora a cidade, mas não era o Natanael apóstolo, né? Era um que alguém assistiu de Souza? Assistiu? Não tem uma passagem que Jesus está na casa, acho que na casa de Pedro, e vem aquela moça morena egípcia com mais 2 que trazem na maca um aleijado, um paralítico. Ele desce pelo telhado. Esse é o Natanael. Ele foi curado por Jesus. Jesus disse para ele, né, pegue sua maca e ande. E ele sai andando. Só que ao invés de ele agradecer ao alto pela benécia que tinha recebido, ele foi comemorar. Então ele foi se embriagar, ele foi vivendo uma vida leviana, e em espírito ele reconhece isso depois. Psicografia, não sei se é do Divaldo, mas ele reconhece isso. Então, isso não é um milagre, isso é uma manipulação de fluido. Jesus sabia quais eram aqueles que ele deveria manipular, que eu digo fluido cósmico, fluido vital daquela criatura, para que ela pudesse recuperar. Por que ele tinha que fazer isso? Porque ele precisava mostrar para todos aqueles que não acreditavam qual era o motivo dele vir aqui. Mostrar que existe uma vida além daqui. Ele veio numa época, ele veio na época certa, né? Então ele veio numa época em que o mundo era materialista, o Império Romano era materialista, e os vários deuses que eles acreditavam que sobressaíam sobre a crença de um único Deus. E ele nasceu no meio judeu exatamente porque os judeus, ou os hebreus, eles eram monoteístas, né? Bem,
A segunda parte, como eu falei, explica os milagres de Jesus. E a terceira parte, o porquê que pode haver previsões futuras, porquê que pode haver pressentimentos. Então, essas 5 obras, que formam as 5 obras básicas de Kardec, são muito interessantes de serem lidas. E a obra de Kardec, ela não é só para ser lida, ela é para ser estudada, ela é para ser frequentemente consultada. Porque o que o Kardec fez em 15 anos só, nós vamos demorar algumas encarnações para poder entender e compreender tudo aquilo que ele colocou lá. Bom, o que a gente pode pensar a respeito do que seria o papel principal do livro espírita? Educa a alma. Como educa a alma? Traz conhecimento que nos liberta. Então nos faz autodescobrir. Consola os corações aflitos, sim. Traz consolo para as pessoas que sofrem, em momentos de luto. Quantos Chico consolou? Eu particularmente tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que foi consolada pelo Chico Xavier muitos anos atrás. Era um casal muito amigo do meu pai e perderam um filho muito cedo. O rapaz, se fosse encarnado, ele teria a minha idade, talvez um pouco mais. Então ele desencarnou com 26 anos. Era o único filho. Era o único filho e filho único. Então a mãe ficou totalmente desconcertada. E insistiu até que conseguiu receber uma mensagem do filho que a confortou tremendamente. Infelizmente eu não tenho mais essa mensagem. Meu pai já desencarnado. Meu pai na época tinha gráfica. Então foi feita uma revisão da caligrafia espírita do Chico, né? E meu pai rodou não sei quantos folhetos desse, né? E eu tinha esse folheto há muito tempo atrás, mas infelizmente não tenho. Mas foi a única forma dessa senhora se confortar com relação à perda do filho único e único filho, né? E ilumina consciências, nos chama a responsabilidade perante as leis divinas, e aí tem o autoconhecimento, que é a conscientização. Por quê? Porque quando nós nos conscientizamos do que somos e de quem somos, mas principalmente do que somos, nós passamos a ter uma outra visão daquilo que ocorre na nossa jornada e principalmente qual a responsabilidade que a gente tem perante as leis de Deus. Porque nada acontece ao acaso. Emmanuel, no livro, esse livrinho é pequenininho, mas tem um conteúdo extraordinário. Leiam, eu já li umas 3, 4 vezes e não aprendi nada até agora. Traz no capítulo 4. Bom, o capítulo 4 tem o título Instrução. Ele traz, num determinado trecho desse capítulo, o livro representa vigoroso ímã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Portanto, ele é um imã, ele nos imanta àquilo que está contido no contexto daquele livro. E ele continua dizendo o seguinte: por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telealimentação, mente, conexão mental. Porquanto, a imensas distâncias, no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Ou seja, o livro é um imã, é uma fonte de energia, é um dínamo que nos coloca em contato com aquele que o escreveu. Portanto, nós podemos ter contato com situações elevadas e situações menos elevadas. Tudo depende da escolha que nós vamos fazer da nossa leitura. Por isso que aqui a gente está falando do livro espírita e não é só restrito às obras de Kardec, mas são várias obras espíritas que são importantes e
que são interessantes e que são edificantes para a nossa formação como espíritos imortais. E ele continua ainda dizendo o seguinte, no final: conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes da vida, na vida. Corre-nos, pois, o dever, temos obrigação, de estudar sempre, escolhendo o melhor, para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Nós tivemos, passando por aqui, pela Terra, espíritos que deixaram rastro de luzes, mas rastros, vários, né? Dr. Bezerra de Menezes é só um deles, Chico é outro deles, Jesus não se fala, né? Então, se eles deixaram obras, imagine, por exemplo, nós estamos lendo os 4 evangelhos, vamos ler o Evangelho de Mateus. A quem a minha mente, a minha telementalização está conectada naquele momento que eu estou lendo? A Mateus? Não só a Mateus, a Cristo. Eu vou ler o Evangelho de Marcos. A quem estou conectado? A quem eu estou imantado? Ao Evangelho de Marcos, ao Cristo. Eu vou ler Pensamento e Vida. A quem eu estou imantado? Eu estou imantado a Emmanuel, eu estou imantado a Chico. Então, a escolha daquilo que a gente quer se conectar é nossa. Então, o livro espírita é o livro da boa conexão, né? Vou apresentar para vocês, apenas citar nome de outras obras edificantes, particularmente de um que eu adoro, que é o continuador de Kardec, que é Leon Denis. Algumas obras do Leon Denis: Depois da Morte, Cristianismo e Espiritismo, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Sensacional essa obra. Isso faz a gente entrar para dentro da gente mesmo e entender todos os problemas, os desafios que a gente tem na jornada. No Invisível, ele é um livro muito semelhante ao livro dos médiuns. Joana Dark Medium, O Grande Enigma. O Grande Enigma é um livro não muito grosso, mas é muito bom também. Qual é o Grande Enigma? Ele fala sobre Deus. O Porquê da Vida. O Além e a Sobrevivência do Ser. Além de outras obras, do Chico, do Divaldo e outros médiuns, né? Então, o que nos chama, ou a que nos chama o livro espírita? Ele nos chama a encontrar a luz no nosso caminho. Encontrar a luz. Ele é como se fosse uma luz que, ao você abrir a janela do seu quarto, você enxerga aquela claridade do sol. Tem um palestrante muito amigo meu que ele dizia o seguinte: se você acorda, abre a janela, o tempo está chuvoso, você fala, nossa, que horrível, é melhor você fechar a janela e voltar para a cama, porque você não está bem. A chuva é parte da natureza, o sol é parte da natureza, tudo que faz parte da natureza é divino. Então, isso nós vamos encontrar nas obras espíritas, no livro espírita. E o livro espírita, como eu disse, não deve ficar na estante. Ele deve ser lido, estudado e vivido. Ou seja, não adianta eu ler, estudar, entender tudo, mas o quanto eu pratico efetivamente isso, né? O livro espírita deve ser o nosso companheiro diário. Eu não me lembro exatamente em que obra que tem de Emmanuel, que diz que ele, num determinado trecho, fala sobre a importância da leitura diária. Então, por exemplo, eu vou ler, hoje é quarta-feira. Quarta-feira, no plano maior, nós vamos ter o Evangelho, então eu vou ler o Evangelho na quarta-feira, às 8 horas da noite. Beleza? Só vou ler de novo na outra quarta. Não. A leitura tem que ser diária. Teve uma época que eu andava com uns 4 livros no carro, hoje eu estou lendo só com um, porque não dava conta, né? Então, por exemplo, eu fui uma vez numa cidade, a trabalho, numa cidade no interior aqui, próximo ao Vale do Paraíba, chama Natividade da Serra. E eu tinha que atravessar uma balsa para o outro lado da onde eu estava. E a balsa tinha o horário certo. Por 5 minutos atrasado, eu tive que ficar esperando 1 hora a balsa. Eu li o livro Dr. Bezerra, O Médico dos Pobres, né? Então, é assim, você está de carro, deixa um livrinho lá, algum momento você vai ler.
Ah, eu vou ler só um parágrafo, não tem importância. A leitura edificante é importante todo momento que a gente puder fazê-la. Né? Bem, a gente tem que olhar no relógio porque a gente tem que ser disciplinado, né? A gente tem horário. Em 1860, portanto, 3 anos após ter sido publicada a primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec estava no seu gabinete, lá junto com a sua esposa, Amélie, e ele estava vivendo um momento muito difícil, por conta daqueles adversários da doutrina espírita. A publicação do livro foi um sucesso, o livro foi um sucesso, mas ele estava preocupado com uma série de situações. Os adversários, as condições materiais para continuar a publicação da obra. Então, realmente, ele estava, vamos dizer assim, cabisbaixo. E recebi uma série de correspondências, né, que ele respondia e tal. Quando não diretamente a pessoa, ele respondia através da revista espírita. E, de repente, veio a esposa, trouxe no pacote e trouxe um envelope com uma correspondência. Ele abriu o envelope e começou a ler a correspondência. E logo no primeiro parágrafo dizia o seguinte: não interrompa a sua obra de iluminação da humanidade. Mais ou menos isso, eu estou falando com as minhas palavras. Aí, e vou explicar por quê. E aí depois, no decorrer da carta, estava a explicação do porquê ele solicitava. Um rapaz chamado Joseph Perrier trabalhava, dizia ele, sou Joseph Perrier, trabalho numa gráfica em Paris e conheci no meu trabalho aquela que seria a mulher da minha vida. Namoramos, casamos e 2 anos após o casamento uma doença fatal a levou embora. Então ele, transtornado, pensava em não dar mais continuidade à sua vida corpórea aqui. E por várias vezes ele pensou, mas não teve a coragem de efetivar isso. Aí, um determinado dia, ele estava passando na ponte sobre o rio Sena, olhou para o rio. Quando ele se apoiou para pular para o rio, ele sentiu um volume, estava escuro, era noite, ele sentiu um volume e pegou aquele volume. Pegou aquele volume, era um livro. Ele abriu o livro e tinha uma frase escrita: esse livro salvou a minha vida. Leia-o com atenção. E ele passou a ler o Livro dos Espíritos. Ele leu aquele livro, modificou totalmente a sua vida, e o pacote que foi junto com a correspondência era exatamente o Livro dos Espíritos que ele leu. E ele mandou a Kardec, explicou o motivo do porquê ele deveria dar continuidade à obra que estava trazendo tanta luz para a humanidade. E quando Kardec abriu o livro, estava escrito, logo na primeira folha, estava escrito: este livro salvou a minha vida. E estava assinado por um A. Lohan. E na segunda linha, numa outra linha abaixo estava: e a minha também. Que Deus abençoe todos aqueles que contribuíram com essa obra. Assinado Joseph Perrier. Então, o que eu posso dizer, depois disso que eu contei, que é verídico, a respeito do livro espírita? Que ele é obra de luz. Que ele é a obra espírita, ela é luz no nosso caminho. Então, as obras de Kardec, que são as 5 básicas, e tem outras, Revista Espírita, o que é o Espiritismo, o Espiritismo na sua mais simples essência, apresentação, enfim, tem várias obras dele, mais algumas, e que ali contém tudo aquilo que a gente precisa conduzir na nossa existência. Sempre lembrando, autodescobrimento e autoconhecimento. O que somos e quem somos. O que somos? Espíritos imortais. É a nossa essência. E quem somos? É o que nós estamos fazendo com essa essência. A leitura traz conhecimento. O conhecimento nos traz elevação. A boa leitura nos eleva ainda muito mais. Muito obrigado, gente. Jesus nos abençoe.
veio ao pensamento é excelente. E obras do irmão dele, então, maravilhoso. Será que eu vou ter que falar para fechar? Vamos lá, pessoal. Vamos seguir em frente. Agora fazendo a nossa parte de doação, de amor, de energias positivas, doando a nossa melhor energia nessas nossas vibrações em favor da paz mundial. Que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Em especial, guerra entre Israel e Hamas, Hezbollah, enfim, atendendo todos os palestinos, com corredor humanitário, comida, com água, com remédios. Pedimos também pela paz entre Ucrânia e Rússia, que esses dois dirigentes, esses dois governantes também consigam encontrar um cessar-fogo e uma paz duradoura para os dois povos. Vibramos também pelo nosso querido Brasil. Que os nossos dirigentes, os nossos governantes consigam encontrar um caminho para poder trazer mais saúde, educação e alimentação ao povo brasileiro. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, ó Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram detentos. Que eles possam se arrepender dos seus males praticados e ainda nessa vida reiniciar a sua reestruturação emocional e espiritual, pedindo perdão pelos males praticados, se arrependendo dos erros cometidos. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Que as tuas caravanas socorristas, Mestre Jesus, possam encontrar, resguardar e encaminhar todos aqueles que honestos e sinceramente se arrependeram dos seus males praticados, que pediram perdão àqueles a quem prejudicaram. E nós vamos, Mestre Jesus, vibrar por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Mestre Jesus, que cada um desses irmãos possa encontrar no teu Evangelho o norte para o seu restabelecimento, para sair dos seus vícios e seguir uma nova vida. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, dos orfanatos, dos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, enfim, Mestre Jesus, que esses irmãos vejam no teu exemplo um caminho positivo e de crescimento espiritual a seguir. Vibremos pela paz entre todas as religiões. Vibremos por todos os lares em desarmonia, Mestre Jesus. Que a tua luz branca, maravilhosa, trazendo a paz a cada um desses lares em desarmonia, possam se equilibrar, se estabelecer com muito amor. Nós vamos vibrar também por todos os nossos desafetos, quer seja desta encarnação ou de encarnações anteriores. Mestre Jesus, que os amigos do plano espiritual levem o nosso sincero e honesto arrependimento dos nossos males praticados, e leve também o nosso pedido de perdão a todos aqueles a quem prejudicamos
a quem maltratamos de alguma forma. E que possamos, Mestre Jesus, livrar também por todos aqueles desaparecidos, crianças, jovens e adultos. Mestre Jesus, que cada um desses irmãos possa ser ajudado e recuperado pelas equipes de resgate. Que a equipe de resgate possa ser intuídas no caminho, na direção a tomar e reconstituir essas pessoas, esses seres humanos ao seio de suas famílias. Nós vamos lembrar também o Mestre Jesus por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram na nossa live, quer sejam aqueles que ali estão presentes, quer sejam aqueles nomes que foram colocados no chat da nossa live. Mestre Jesus, que todos esses irmãos possam ser ajudados pelas correntes médicas de Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, corrente azul. Vamos lembrar agora por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Que a tua luz benfazeja, Mestre Jesus, invada cada uma das casas desses nossos queridos, trazendo-lhes a paz, o equilíbrio e a harmonia. Vamos lembrar também, Mestre Jesus, pelos nossos lares. Que a tua luz branca invada os nossos lares. Que a tua luz branca esterilize cômodo por cômodo da nossa casa, eliminando miasmas, fluidos deletérios, e se eventualmente houver irmãozinhos que estejam ali para trazer a discórdia, que eles possam ser encaminhados à tua seara bendita de amor. Vamos vibrar finalmente por nós mesmos, Mestre Jesus. Que a tua luz, o teu amor, o teu carinho, que as correntes médicas aqui presentes possam trazer a cura a cada um de nós, aquela cura tão esperada, aquela sensação de alívio. E se por acaso não formos merecedores, Mestre Jesus, da cura, que possamos ter aliviado as nossas dores, o nosso sofrimento. Vamos pedir agora a todas as correntes médicas aqui presentes que fluidifiquem as águas de cada um dos presentes que trouxeram as suas águas para serem fluidificadas, assim como de todos aqueles que se encontram na nossa live, que colocaram as suas águas para serem fluidificadas. E que Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. E assim, queridos irmãos, nós vamos encerrando a primeira etapa dos nossos trabalhos sobre as bênçãos de Jesus. Que possamos estar prontos e preparados para a cromoterapia que iremos receber. Cromoterapia que receberemos com muito amor, com muito carinho, ampliando a nossa fé, fortificando o nosso coração e o nosso pensamento, para que possamos de fato receber todas as energias benfazejas da noite. Que Deus Pai nos oriente, nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Vamos aos nossos recadinhos. Vamos começar pela nossa rifa. Temos um conjunto de xícaras com café com pires e petisqueira, cada número R$5. Peço a vocês que nos ajudem, porque essa rifa ajudará nas cestas básicas e na manutenção da casa. Nós temos um bazar no fundo da casa, que vocês já conhecem, quando saem da sala de cromoterapia, dão direto com o nosso bazar e com o seu Luiz lá dentro, que podem ajudá-los. E tudo que vocês ali adquirirem vai servir para ajudar-nos na manutenção da nossa casa. Nossa casa entrega todos os meses 35 cestas básicas para 35 famílias, né? E a gente sempre pede ajuda de vocês para que vocês nos ajudem, quer comprando alguma coisa no bazar, quer nos trazendo algum gênero alimentício não perecível, né? Ou então, se quiserem, não quiserem ver nada disso, tem o nosso número da chave Pix ali no quadro branco, também vocês podem fazer a doação. Nós, como vocês sabem, a gente faz a nossa live hoje, que é quarta-feira, no Facebook, e domingo também. Só que domingo não tem presencial, domingo é só live, né?
todas as semanas um palestrante novo, e a gente faz a nossa live no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. Quem quiser nos acompanhar, fique bem-vindo. E também nós temos um canal que é Clóvis Badaró, que é o canal do YouTube, em que todas essas palestras, todos esses evangelhos, os cursos dados, também são salvos e gravados lá. Quem quiser ver alguma palestra antiga, quem quiser ver um dos nossos cursos, temos vários cursos salvos e gravados lá. Vocês, por favor, entrem no canal, cliquem no sininho e aí vocês vão receber sempre que tiverem alguma novidade. Nós temos entrevista de orientação nas quintas-feiras. Para que essa entrevista de orientação? Para quem precisar. Quem quiser desabafar, quem quiser saber como é que vai fazer o tratamento do seu problema, da sua dificuldade, ou se for um problema mais grave, passa pela entrevista e nós temos uma coisa que chama tratamento agendado de cura, que é no último sábado de cada mês, né? E aí vocês podem vir fazer o tratamento de cura no último sábado de cada mês. Mas para isso, precisa passar na entrevista de triagem, que é nas quintas-feiras. Como eu faço isso? Faz a inscrição ali com a Margarida. Margarida agenda vocês para amanhã, ou para outra quinta, ou para alguma outra quinta que tenha disponibilidade, e vocês poderão vir para fazer a entrevista com o Cláudio Mir e conversar com ele. Nosso tratamento de cura, como eu já falei, é no último sábado de cada mês, e vocês precisam vir a partir do momento que se comprometerem a querer passar por esse tratamento, pelo menos 3 últimos sábados consecutivos, para que o tratamento surta efeito. Ah, mas eu gostei, eu quero continuar mais vezes. Podem continuar o resto da vida se quiser, desde que não faltem 2 vezes consecutivas. Se faltarem 2 vezes consecutivas, vocês saem da lista VIP, que vai a lista de participação ali, aí vocês têm que fazer entrevista de novo para poder participar do tratamento agendado de cura. Nós temos cursos na casa, nas terças-feiras, 20 horas, o curso básico com o professor Carlos, tudo online, não precisam ver na casa. O curso de orientação de educação mediúnica, que tem como pré-requisito o curso básico, esse vai exigir que vocês venham uma vez por mês na casa. São 3 aulas online, uma aula presencial. Aí vocês vão ter que vir uma vez por mês aqui, mas as outras 3 aulas serão online. Se vocês quiserem saber como é que é esse curso, vocês entrem lá no meu canal e tem lá uma playlist lá, Coen, que é o curso de orientação e educação mediúnica, que tem inúmeras aulas, vocês podem assistir algumas para ver como é que é o curso. Se gostam, se não gostam, né? Nós temos aqui no andar de cima uma biblioteca com 1000 títulos. Se vocês quiserem pegar algum livro, depois trocar o livro, à vontade, muitos livros para vocês aprenderem e estudarem. Sugiro sempre a vocês que tragam sua garrafa de água. Vocês podem ver, tem muita gente com garrafa de água, porque leva lá dentro na cromoterapia e lá vocês tiram a tampinha, põem no chão, embaixo das suas cadeiras. Essa água vai ser mais fluidificada do que já foi até agora e vocês levam para casa para ir beber, tá bom? Quem não trouxe água quiser adquirir, o Luiz do Bazar lá tem água para vender. E só. Acho que já foi tudo, tá bom? Uma ótima cromoterapia a todos, um excelente fim de semana para vocês, até a semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.